O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciemos esse santo culto de louvores e adoração ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar esse santo culto, começando com o hino 3. Compartilhem a live, chamem os irmãos para cultuar junto a nós e vamos nos alegrar. Glória a Deus. Sobre a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Imagine quantas igrejas agora estão assistindo essa live. Cada um de nós somos a igreja consagrada que Deus fala nesse hino. Vamos cantar agora o hino 15, hino 1:5.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar agora para a oração o hino 80. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos neste momento
Glória a Deus, agora acabou, né? Nós vamos agora, nesse momento, buscar a santa face de Deus na oração. Oraremos por todos vós que estão nos acompanhando nas lives. Oraremos pelos irmãos que estão enfermos, estão doentes em casa, estão nos hospitais, por aqueles que estão internados, entubados, por aqueles doentes na alma, por aqueles que estão desabrigados, pelos moradores de rua, ou que estão em condição de morar na rua, perderam suas casas em virtude dessa crise, não tiveram condições de pagar aluguel, ou aqueles que são viciados, não têm mais prazer de morar com a família. Oraremos por eles, para que ninguém morra nesse frio, irmãos, nesses últimos dias que tem feito no Brasil. Vamos orar por todos aqueles também que estão trabalhando nas linhas de frente dos hospitais, que possamos ter um pouco mais de resistência, de paciência e de fé. Muito em breve o Senhor nos colocará em liberdade novamente e nós glorificaremos o seu nome. Oraremos por toda a igreja, por todo o ministério, por todos aqueles que estão na frente do povo de Deus. E acima de tudo pediremos a revelação da santa e bendita palavra. Debaixo do sangue de Jesus, na comunhão, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus, santo é o teu nome, Pai celestial. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Deus vivo. Nosso Deus, grandioso Pai, Pai de amor e bondade, Pai das luzes, Pai das nossas almas. No nome consagrado de Jesus teu Filho, de joelhos dobrados se encontramos, Senhor, nós aqui, esta igreja que somos nós, aqui no templo do Alphaville, e a tua igreja que está do outro lado das telas, nos assistindo, Senhor, compartilhando conosco desse santo culto. Estamos, Senhor, alguns de joelhos dobrados, outros apenas na comunhão. Senhor, te suplicando, Senhor, o perdão dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos muitos pecados cometidos na tua presença. Te agradecendo, Senhor, que não olhaste para nada disto e tiveste misericórdia das nossas almas. Te suplicamos, ó Deus, venha ao encontro de cada um de nós. Senhor, os pedidos da live são muitos, Senhor. Nós acompanhamos, Senhor, e vemos, Senhor, a aflição do teu povo. Bendito, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que todas as aflições nos deixam mais próximos de Ti. Senhor eterno, nós te pedimos, ó Deus, queira dar paciência para cada um, aguardar a causa na justiça, aguardar a família, Senhor eterno, se Tu colocar a mão, aguardar, Senhor eterno, Tu operar no meio da nossa casa, no meio dos nossos familiares. Senhor eterno, dá paciência para o Teu povo, para, Senhor eterno, suportar as provas, suportar as lutas, suportar as guerras. Bendito Deus, e te pedimos, ó Senhor, dá, Senhor eterno, paz para os corações aflitos, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos. Pai eterno, seja qual o motivo for, Senhor, mas consola cada um pelo amor do teu nome. Te pedimos, abençoe, Senhor eterno, os moradores, Senhor eterno, em situação de rua. Tenha misericórdia, Senhor, desses teus filhos. Prepara um abrigo para eles, em breve uma casa para morar. Alguns estão morando na rua porque são, Senhor eterno, são tomados por alguns vícios, mas, Senhor eterno, tenha misericórdia, Senhor, porque na hora do frio o vício não segura as suas vidas, Senhor. Guarda-os pelo amor do teu nome. E outras situações mais difíceis, famílias inteiras, Senhor, que foram despejados, perderam suas casas diante dessa crise. Pelo amor do teu nome, guarda as crianças, Senhor, guarda os bebês, guarda os pais, guarda as mães. Senhor, tenha piedade, Senhor eterno, prepara, Senhor eterno, muito em breve um lar para essas pessoas, Pai eterno, e ajuda, Senhor eterno. Nós não sabemos porque tanta situação difícil se passa, mas Tu sabe de tudo, Senhor, Tu permite todas as coisas. Nós te pedimos, abençoa até os animais, Senhor, que nesse momento, Senhor eterno, estão sofrendo também, nesse frio, Senhor. Prepara corações
bondosos, Senhor, para que possa recolhê-los também. Deus vivo, te pedimos, abençoe nós nesse culto. Senhor eterno, nos guia em tudo e manda-nos do céu a sua palavra. Dá-nos paciência, Senhor eterno, e prepara de muito em breve estarmos livres desse grande mal. Deus vivo, sabemos que entra uma variante, Senhor, sai uma variante e entra outra, Senhor. E agora, Senhor eterno, tem essa outra variante, Senhor eterno, se espalhando pelo Brasil. Mas te pedimos, Senhor, aplaca este mal pelo amor do teu nome. Guarda-nos em tudo pelo amor da tua santidade. Abençoa quem trabalha em hospitais, quem trabalha nas linhas de frente, Senhor eterno. Guarda cada um pelo amor do teu nome. Abençoa os governos, os governantes, seja ele municipal e seja ele federal, Senhor eterno. Tenha misericórdia e os guia. Te pedimos, Senhor eterno, abençoa os 3 poderes desse país, pelo amor do teu santo nome. Te pedimos mais uma vez, nos mande a palavra e fale com as nossas almas. Em nome de Jesus, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Queridos, nós vamos fazer os anúncios. Glória a Deus. Cultos presenciais nessa casa de oração, todos os domingos às 10 e 18h30, todas as terças às 14 horas, às quartas às 20 horas, sábado 10 da manhã o culto das queridas irmãs. Compartilhem, participem, chamem mais irmãs para estar aqui. A partir do dia 7 de agosto, sábado às 20 horas, teremos os cultos de jovens presencial nessa casa de oração. Então, todos os dias, todos os sábados, às 20 horas, a mocidade se reunirá aqui e Deus preparará uma grande festa para todos nós também. Cultos online, segunda a sexta-feira, das 14 às 20 horas, sábados 10, 14 e 20 horas o culto de jovens. E domingo 10 da manhã, 14 horas e 18h30, o culto dos adultos também de toda a Irmandade. Toda segunda-feira, às 19 horas, tem reunião de oração nesta Santa Casa. Aulas de música todos os domingos às 8 da manhã. Ensaio de orquestra neste domingo às 16 horas. Hoje é dia? Amanhã seria domingo. Hoje, às 16 horas, ensaio nessa casa de oração, né? O primeiro domingo, é verdade. É que tem 31, a gente confunde. Ah, tá. Então é que geralmente é no segundo domingo, mas como tem o dia dos pais no dia 7, foi antecipado para este domingo. Então, hoje às 16 horas, ensaio nesta casa de oração. Os músicos, musicistas, organistas, estão todas convidadas, tá bom? A Irmandade também. Santa Ceia, segundo domingo de cada mês, haverá Santa Ceia. Neste domingo, no dia 8, neste mês, no dia 8, às 10 da manhã e às 18h30, segundas-feiras, terças-feiras, segunda terça-feira do mês, dia 10 de agosto, às 14 horas. E eu acho que também vai ter a unção da Irmandade, né, para Santa Ceia. Acho que amanhã, acho que hoje à noite já tem, na terça-feira também terá. Mesa do amor, alimentos não perecíveis, continuem trazendo alimentos não perecíveis, leite, bolacha, cobertores que Deus preparar também, vai ser muito bem-vindo nesses tempos de frio. Loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br. Também tem a rádio, né, a 101.3, que é a Sara Brasil FM, onde são transmitidos todos os dias, das 6 às 8 da manhã, programações da Igreja CCA, Congregação Cristã Apostólica, na qual nós estamos servindo a Deus. Também, o irmãozinho Oliver vai colocar aí para vocês o banner com os dados bancários da Casa de Deus, para que vocês possam continuar também ofertando a Deus, fazendo suas coletas, fazendo as suas ofertas, entregando seus dízimos, aquilo que o Senhor vos fizer saber. Tem algumas igrejas em término e precisa ser feito também esse término dessas igrejas, assim como também o bairro do Limão está para ser reinaugurado, a igreja de Sorocaba e outras igrejas mais. Oremos para que Deus prepare tudo e todas as coisas ao seu tempo e o nome de Deus será sempre glorificado por todos nós, tá bom? Também continuo convidando vocês
para congregar conosco em São Lourenço da Serra, na zona sul de São Paulo, próximo a Embu das Artes, Taboão da Serra, Juquitiba, Itapecerica, Cotia e Embu-Guaçu. Não tem erro para chegar lá. Régio tem curso, sentido Curitiba. Congreguem conosco, nossos cultos são todos os sábados, às 20 horas, lá na minha chácara. Deus tem nos abençoado e tem nos visitado bastante também. E esses dias eu não estive muito bem, tive também um início de pneumonia e fiz o teste da Covid, graças a Deus não deu nada, mas eu fiquei afastado por uns dias e não estive aqui congregando com os irmãos. Senti muita falta de estar com vocês, mas assisti os cultos de casa e agora estamos juntos de novo, para glorificar a Deus e nos alegrar na presença do Todo-Poderoso. Também na minha casa, Deus tem preparado. Aqui os irmãos fazem as orações toda segunda-feira presencial. Lá, como a gente mora longe e também é muito frio, nós fazemos uma oração toda quinta-feira no meu canal particular. Convido alguns irmãos mais próximos, alguns que têm acesso ao meu canal, e nós fazemos ali, nós cantamos alguns hinos, falamos um pouquinho da palavra de Deus, das coisas de Deus, depois nós oramos apresentando todos os que estão ali na live pedindo oração. Essa semana tinha uma irmã do Paraguai, tem umas professoras que trabalham comigo também entraram, participaram da live, estão sendo evangelizadas também. Isso é legal, o Senhor tem feito bastante obra. Um irmão da Espanha também assistiu a nossa live, mandou uma saudação. Enfim, o Senhor tem abençoado. Meu canal é pequeno, mas se a gente conseguir salvar uma alma, glória a Deus. E uma alma ouvir a palavra de Deus, já está bom demais para nós, né? Nós não queremos fama e nem glória, tudo para o nome do nosso Deus. Então, convido vocês a participar do meu canal. Ricardo Novaes Coach, C-O-C-H. Tá? E lá também nós estaremos reunidos. Eu coloco alguns cultos que foram gravados na minha chácara também estão lá. Algumas reflexões que Deus me dá e também as orações de quinta-feira estão todas lá. Estão todos convidados, tá bom? Agora nós vamos cantar um hino e aguardaremos a revelação da Santa Palavra. Tem mais alguma coisa, Oliver? Não, né? O hino 95, esperaremos a palavra.
Glória a Deus. Aguardaremos a revelação da Santa Palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, no capítulo 13. O verso... Vamos ler até onde o Senhor nos fizer saber. Capítulo 13 apenas, verso 1 em diante. Parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia... Esqueci meu óculos... Estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão que estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu, comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem de se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouvi de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende.
E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Só até aqui, irmãos. Amém. Que escola foi formado este homem? Qual foi a universidade que lhe deu tanta sabedoria? Quantos diplomas ele tinha? Quem foram seus professores? Glória a Deus. Qual era o patamar de vida dos seus pais? Que uma pessoa como esta que lemos aqui recebeu tanta instrução. Daí nós voltamos e olhamos e lemos de novo. E tendo Jesus saído de casa naquele dia. Se nós não lêssemos esta parte, nós pensaríamos que um grande filósofo humano estava fazendo essas explicações. E quando nós voltamos no título, no início, nós vemos que foi um homem simples, filho de um carpinteiro, sem uma boa instrução, sem uma boa educação, educação pedagógica, vindo de uma escola. Nós percebemos que essa sabedoria só pode vir do alto, do reino da glória de Deus. Porque como um filho puxa a genética dos pais, alguns filhos puxam mais para a mãe, outros filhos puxam mais para o pai. Este aqui, ele puxou para a mãe palavra e para o seu pai, que é o nosso Senhor Criador, nosso Deus, nosso Jeová, Javé. Então vejamos, ele puxou do seu pai a inteligência, a sabedoria, vinda não porque ele reinou no meio de pessoas inteligentes, não porque ele estudou nas melhores universidades, como Paulo estudou na faculdade, a Universidade de Gamaliel, teve uma boa educação desde a sua tenra idade. Esse homem não, esse homem trabalhava com seu pai em carpintaria, esse homem foi perseguido ainda na morte, esse homem vivia contrariando tudo que era normal, tudo aquilo que era natural, esse senhor, ele veio contrariando, de modo que aos 12 anos já foi pregar para os doutores na sinagoga e deixou todos impressionados. Ele já trazia a gênese do seu pai, do seu Criador, ele já trazia algo celestial dentro dele. Então ele começou a ensinar aquela multidão, ele estava ali e começou a chegar gente. E daí ele falou, bom, tá ótimo, o público tá bom para dar uma aula, mas eu não quero que todos entendam agora. Então eu vou dar uma aula que vai ficar para as próximas gerações, as gerações vindouras. Glória ao nome do Senhor. Que essa geração chegaria até mim, chegaria até você que está escutando esta palavra. Então ele lançou as palavras, bendito seja Deus, dizendo que jogou lá a semente e cada semente caiu no lugar. Uma caiu ao pé do caminho, veio as árvores e comeram. Outra caiu em pedregais, logo nasceu, mas não se sustentou, porque ela não tinha raiz. O outro caiu, bendito seja Deus, outra caiu em pedregais, o sol veio e queimou. E outra caiu entre espinhos e não conseguiu crescer. Glória ao nome do Senhor. Mas teve uma que caiu em boa terra, e essa deu 100, outros 60 e outros 30. Glória ao nome do Senhor. Ele fez algumas comparações com o tipo de semente e onde aquela semente cai, por que uma nasceu e por que a outra não nasceu, aleluia. E de todas as que ele explicou, bendito seja Deus, só teve uma, glória ao nome do Senhor, que caiu em terra boa. Mas ninguém, hoje nós lemos essa explicação e nós entendemos, mas ele falava nestas parábolas para que o povo não entendesse, porque ele não era tempo do povo ainda entender. E ele dizia que aquele povo eram as sementes, glória ao nome do Senhor. Algumas cairiam entre
no meio do caminho, à beira do caminho, outras cairiam entre pedregais, mas outras cairiam, glória ao nome do Senhor, em terra boa, e essa nasceria e daria frutos. Quando ele diz que dará fruto, um a 100, outros 60, outros 30, ele quer dizer que Deus vai multiplicar os frutos daquela árvore, glória ao nome do Senhor. E ele dizia, porque esse povo, aleluia, eles têm ouvidos, mas não enxergam, aleluia, têm ouvidos, mas não escutam, têm olhos, mas não enxergam, glória ao nome do Senhor. E foi-lhes tirado a compreensão, eles até veem, mas eles não compreendem, aleluia. Bem-aventurados sois vós, para os discípulos, porque os profetas do passado queriam ver o que vocês estão vendo, ou seja, queriam estar comigo, glória a Deus, queriam ver os milagres que vocês estão vendo. Os profetas do passado queriam ver as curas que vocês estão vendo, queria ver um homem, em outras palavras ele queria dizer isso, queria ver um homem que sem estudo, pregando para uma grande multidão, alguns crendo, outros não, alguns indo atrás de milagre, atrás de cura, bendito, e outros indo atrás da salvação da alma. Então glorifica a Deus, se a você e a mim foi dada a oportunidade de abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais e ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, porque não é, glória ao nome do Senhor, a sabedoria humana que nos fará entender, aleluia, nós somos sementes na presença de Deus, e o Senhor já nos plantou, glória ao nome do Senhor, e às vezes, irmãos, nós se achamos a semente mais valiosa, nós achamos que nós estamos produzindo, nós achamos que nós estamos em terra boa, nós achamos que nós estamos em terra firme, mas quando nós mesmos sabendo, nós caímos entre espinhos, e vem uma prova, vem outra prova, vem uma doença, e nós reclamamos, blasfemamos contra Deus, vem uma enfermidade, nós blasfemamos contra Deus, nós perdemos o emprego, nós blasfemamos contra Deus, nós choramos e nós dizemos, Deus não está comigo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me suporta, aleluia, você é uma semente de Deus, foi Deus que te plantou, glória ao nome do Senhor, e diz a palavra que a árvore que meu pai plantou, ninguém arrancará, e você foi plantada em terra boa, diz o Senhor por esta palavra, você é uma sementezinha que ainda vai crescer, aleluia, por mais que você cresça e o adversário venha e te pode, não tem problema, o Senhor te fez bem fundo, as tuas raízes foram aprofundadas, e por mais que você acha que você está só descendo, glorifica a Deus, porque a beleza não quer dizer força, não quer dizer vida, glória a Deus que nos manda esta palavra, a beleza está por baixo da terra, quanto mais profunda a sua raiz, mais vida você terá. Pode que te podem todos os anos, pode que te cortem todas as folhas, mas no tempo bendito seja o Senhor, da colheita, você estará dando fruto, ainda que você não queira, aleluia, o Senhor vai colocar soldados para guardar esse pomar, glória ao nome do Senhor, e você vai dar frutos e muitos comerão dela. Então, irmão e irmã, não se atenha para os tempos que você está vivendo, você não foi uma semente que caiu no meio do caminho, você também não foi uma semente que caiu entre pedregais, você foi uma semente que Deus plantou em terra boa, bendito seja o nome do Senhor. Mas existem as estações do tempo, não é, você não queira dar frutos no inverno, nem dar frutos no outono. Inverno, irmãos, outono é tempo de perder as folhas, é tempo da árvore ficar feinha, ficar parecendo como morta. No inverno ela se esconde, ela fica toda seca. Você pode estar passando um inverno rigoroso na tua vida, você pode estar sem nenhuma folha sequer, mas se você, aleluia, for árvore plantada por Deus, sinta aí agora, se você é uma árvore plantada por Deus, e se você for, dá um glória bem gostoso para o teu Deus, Senhor, eu vou suportar esse frio, eu vou suportar essas perdas de folha, porque as árvores de Deus, elas não vão só ganhar, elas têm que passar pelos ganhos e pelas perdas. Quando tiver o tempo de florescer, você florescerá. Quando tiver o tempo de perder as folhas, você perderá. Quando tiver o tempo de você ficar seca, você ficará. Mas depois que vencer esses 3 meses da tua vida, você vai ver que tudo vai se renovar e
botará em ti um renovo vindo de Deus, um renovo de amendoeira, um renovo de alegria, o símbolo de Deus na vossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ser que esteja dando sol, como aqui no hemisfério sul, agora em São Paulo, está dando sol, ótimo, mas vai lá fora, está frio, o sol não consegue aquecer, não quer dizer porque está sol, você tem que andar sem blusa, não é? Não quer dizer porque está sol, é símbolo de calor, não quer dizer que as coisas estão indo bem na tua vida, que você tem que estar florescendo. Entenda, irmão e irmã, entenda, o sol nasce para todos, o sol nasce para todos. Então, se você precisa se resguardar nesse tempo, se resguarde nesse tempo. Se você precisa se esconder, se esconda, mas não pense você que é porque o sol está nascendo que você pode ter que florescer. Glorifica a Deus no tempo em que você está. Se é inverno, fica quietinha no teu inverno. Lembra sempre, as tuas raízes estão bem fundas, e quanto mais baixa, mais funda você tiver, mais perto da água, mais perto das correntes das águas, as tuas raízes estão sendo alimentadas. Então fica firme, não se preocupa com a parte de cima, agora se preocupe com a parte de baixo, que é a sua estrutura. Um prédio, o que adianta se fazer um prédio na correria? Tem lá um prazo para fazer o prédio. Daí a empresa, a empreiteira, não quer perder o emprego, não quer perder a construção, e faz, coloca lá os pedreiros, cada um trabalhando de qualquer jeito, não coloca massa direito, não coloca cimento direito, não coloca a ferragem necessária, porque quer economizar e quer ganhar tempo. Pumba! Em 6 meses o prédio está construindo. Está construído. Quem olha de longe fala, que prédio lindo! Que prédio lindo! E entra, nossa, porque nos primeiros meses não tem uma trinca. Eu vejo essa igreja foi muito bem construída, que ela não tem trincas. Só que acontece, dependendo da terra, quanto mais fofa, acho que é fofa que fala, for a terra, quanto mais aterro for feito naquele terreno, mais tem que ser funda a sua estrutura, e mais tem que ser reforçada as sapatas, tem que fazer amarra. Eu não sou pedreiro, mas tem que fazer amarra nas paredes, tem que fazer sapatas, tem que fazer, enfim. Então, o que acontece? Aquele prédio foi feito em menos tempo, gastou menos material, só que passou 3 meses, a terra começa a se assentar, e a estrutura começa a se rachar. E tem rachaduras tão graves, que chega até a cair, a desabar, ou ter que demolir aquele prédio. Você quer ficar bonita aparentemente, rápido, você quer ter tudo muito rápido, você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma casa em paz, você quer ter uma família abençoada, você quer ter, dá um glória a Deus, sim Senhor, eu quero ter. Então espera, o engenheiro chamado Jesus está caprichando na base da tua vida, está colocando muito cimento espiritual, está colocando muito cal espiritual, está colocando muita areia espiritual, está colocando ferragem em tudo que é parte dessa construção, que ela começa pela base, ainda que demore, ainda que você passa um mês, você vê, está lá ainda, não dá para ver nada, mas o que tem lá embaixo pode ser que tenha 2, 3 metros de profundidade, mas dá um glória a Deus, quando ela começar a subir as paredes vai ser mais rápido, e o acabamento vai ser de primeira, a pintura vai ser de primeira, os forros serão de primeira, glória ao nome do Senhor, a pintura vai ser linda, e depois que terminar, ainda que demore 1, 2, 3, 10 anos, espera, porque vai passar o vento que passar e ela não vai cair, vai acontecer o que tiver que acontecer, quando passar e vão dizer, que prédio lindo, quem será que foi engenheiro, de onde veio a construção? Engenheiro é Jesus, a construção é os anjos de Deus enviado pela palavra. Glorifica a Deus, espera o teu tempo, não queira nada antes da hora. Deus está caprichando no que fará na tua vida, é a palavra. Tu és uma semente escolhida por Deus, caída em boa terra. Espera, deixa ela nascer. E para nascer uma árvore, a semente precisa morrer. Morra a semente. Mas dentro de ti nascerá um renovo. Que a tua carne perca, mas que a tua alma ganhe. Que as tuas vistas, todo mundo diz, e esta morreu, este morreu.
Mal sabe quem está vendo que através dessa casca está nascendo uma linda planta, uma linda flor, uma linda árvore, uma bela construção. É a casca que está morrendo, é o velho homem, a velha mulher, e está nascendo de ti uma nova criatura, para Deus se usar de ti na sua obra. Deus seja louvado, amém. Oremos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, Rei de toda a glória, bendito é o teu nome. Nosso Pai, no nome de Jesus, teu Filho, te somos gratos por esta boa preparação, por estarmos aqui, Senhor, nos deliciando desta palavra. Senhor, vimos a sabedoria que deste ao teu Filho Jesus, aleluia, sabedoria nata, sabedoria genuína, vinda do reino da tua glória, uma sabedoria que não foi buscada em livros, nem em teologia, nem em livros de ciência, mas ela veio, Senhor eterno, da fonte da vida chamada Deus. Glória ao nome do Senhor, te agradecemos por ter participado dela, e Senhor, nesta tarde, por esta palavra, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para nós compreendermos, enxergarmos o quanto tu é bom na nossa vida, e o quanto tu está caprichando na nossa obra, e depois nós só teremos que dar frutos, depois nós só teremos que ser nós mesmos, para que quem passar por nós possa comer do fruto, e quem entrar na nossa construção feita por ti, possa ver a beleza e o capricho desse arquiteto, desse engenheiro chamado Jesus Cristo. Te damos graça por tudo, guarda essa palavra dentro de nós, e nos dá firmeza, Senhor, para entender que tudo passa, mas Cristo não passará na nossa vida. No nome de Jesus, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor. Vamos cantar alegremente o hino 175, 175.
Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar ao Pai Nosso. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus, os fiéis conselhos da palavra e a fé permaneça na nossa alma até a vida eterna. Amém.